Vem, olha aqui, ó, o Vasco está finalizando a preparação para encarar o Fortaleza amanhã. O Coutinho viajou e está à disposição para a partida. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza pra gente. Muito trabalho e equilíbrio para o fim da temporada vascaína. A equipe ainda sonha em conquistar a vaga na pré-Libertadores e irá enfrentar um adversário da parte de cima da tabela. E para a partida contra o Fortaleza, o técnico Rafael Paiva poderá contar com Felipe Coutinho. Ele foi preservado em razão de uma fadiga muscular e desfalcou nas duas últimas rodadas contra o Bahia e Botafogo no Brasileirão. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Enquanto o Coutinho retorna, Payet não joga. O francês sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames de imagem para saber se há lesão ou não. Quem viaja com o elenco é Paulinho. Depois de 10 meses lesionado, o volante está relacionado para participar do treinamento e seguirá com a equipe para Fortaleza. A expectativa é que Paulinho volte a jogar contra o Internacional e siga a mesma programação que Jair teve. Depois de perder para o Botafogo, o Vasco precisa de um bom resultado para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está com 43 pontos na 9ª colocação no Brasileiro. Após a partida, a equipe terá 12 dias sem jogos no período da data FIFA, para se preparar para terminar o ano melhor que os vascaínos esperam. Viu só, você agora tá aí, continua brigando pela Libertadores. Nada mudou na sua vida, mas ia mudar na minha. Mais sorte que juízo. Porque Não. o Bahia, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro perderam. Porque eu torci pra você não ficar tão chateado. Entendi. Entendeu? Mas amanhã é o Fortaleza. Que é isso, meu filho? Calma. Amanhã eu pego o Fortaleza fora de casa. Mas o Rafael Paiva tá tomando boas decisões, cara. Fica tranquilo, tá montando o time direitinho. Você tem informação, Pedrosa? Vamos lá. O que você tem aí do Algumas Vasco? informações, né, Fala. importantes pra gente poder passar aqui. O Coutinho, ele volta do controle de carga que ele fez, ficou fora de algumas partidas, e aí volta para essa partida contra o Fortaleza. Não deve ser titular, deve ganhar minutos nesse jogo, justamente respeitando esse controle de carga. O Payet sentiu um desconforto na coxa esquerda e nem viajou. Outro nome que volta para a lista de relacionados é o Emerson Rodrigues, depois daquele caso de disciplina. Ele volta para essa lista de relacionados e deve ser o titular, inclusive, contra o Fortaleza. E um nome legal que entra nessa lista é o Paulinho. O Paulinho retorna à lista de relacionados, porém, naquele mesmo esquema que o Jair. Lembra que o Jair viajou lá para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e ele até aqueceu no campo, mas não entrou? É mais ou menos isso. O Paulinho viajou para poder não perder sessões de treinamentos e já ir se acostumando com essa rotina de jogos, de viagens e tudo mais, para que a preparação dele seja feita. Ele deve voltar após a data FIFA contra o Internacional. Então, é um Vasco que, na minha visão, vai colocar um time reativo em campo. E eu espero que seja um time reativo em campo. Porque para você competir com o Fortaleza fora de casa, você vai precisar colocar jogadores mais velozes, entrar numa válvula de escape para poder ter alguma saída, fornecer mais bolas para o Verratti, que tem sofrido muito com o Vasco da Gama, que tem dado poucas oportunidades para ele nos últimos jogos. Então é o Vasco que eu espero muito mais reativo, muito mais competitivo, principalmente pela ausência do Payet e essa pouca minutagem do Coutinho. Eu acho que o Rafael Paiva tem tudo aí para poder pelo menos mostrar um repertório diferente. Não sei se colocar 3 zagueiros ou colocar jogadores mais na frente para poder fazer tanta a pressão lá na frente como ele gosta. Enfim, a única coisa que eu tenho certeza é que o Vasco não pode ir de peito aberto contra o Fortaleza como foi contra o Botafogo. É um jogo muito difícil, o Fortaleza é o melhor mandante aí do campeonato, o Vasco é o 5º pior visitante do campeonato, então é um time que vai ter que competir. Por exemplo, se tem algo bom para se apegar nesse cenário contra o Fortaleza, é que o Vasco não perdeu para o Fortaleza esse ano. Eliminou na Copa do Brasil e venceu em São Januário. É difícil, mas o importante pelo menos é tentar pontuar lá. O Vasco vai ter que ser bravo até o final da competição. Ô, Vene Casagrande, o Fluminense encara o Inter hoje. Esse jogo hoje, tá? 7 da noite no Beira-Rio. É o jogo que abre essa 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá o desfalque de 5 titulares da partida. Da Gama. E antes e depois da chegada do Pedrinho. E o que vem acontecendo com nós, todos daqui do Mundo Ed, que a gente vem conversando sobre vários assuntos ligados, obviamente, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E em muitos momentos, eu vi até o próprio Edmundo muito empolgado, muito otimista demais da conta. E aqui eu gostaria muito que fosse compartilhada a live de hoje para a gente falar muito seriamente sobre o que está acontecendo, na minha humilde opinião,
realmente com o Vasco da Gama. Por que eu digo isso, antes de dar boa noite? Porque nós passamos por alguns momentos onde fomos chamando de craques aqueles que haviam feito algo no passado e que no presente não estavam fazendo e não estão fazendo como craques. Aí, numa partida ou outra, você tem um relâmpago, pum, você vai e brilha. E aí você é um craque. Cara, é muito difícil. Eu estou falando do futebol, mas eu estou falando isso em qualquer profissão. Na de ator também. Se eu faço uma novela, arrebento nela, eu tenho que arrebentar na próxima. Ah, eu arrebentei numa cena, são vários capítulos. Ah, o Eri arrebentou num capítulo. Um capítulo não significa nada. Eu preciso fazer a temporada. Teatro é a mesma coisa. Ah, eu assisti a peça do Eri, ele não estava bem naquele dia. É possível? Ah, eu assisti 3 vezes. E aí? É uma sequência de boas atuações. Nós perdemos ontem para o líder do Campeonato Brasileiro. Alguém honestamente achar que seria possível o Vasco ganhar do Botafogo dentro do Engenhão, com todos os titulares à disposição e reservas titulares também, porque são reservas titulares. Quem entrou ontem no time do Botafogo é titular absoluto no Vasco. Então, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos fazer a inscrição no Ed, no canal, vamos dar um like, porque hoje, sinceramente, gente, eu quero falar do fundo do meu coração que nós estamos otimistas demais e não realistas. Temos que ser realistas, não sofrer no Campeonato Brasileiro. Meu irmão, não é sacanagem, não. É um alívio. É um alívio. Boa noite. Boa noite. Eri, ontem eu até te liguei de lá, né? Eu fui assistir o jogo na casa do Fernando, na casa da mãe do Fernando do Pato, para rever um amigo nosso querido, chamado Adalberto Araújo, que hoje mora em Búzios, e a gente quase não tem oportunidade de vê-lo. Então, eu cheguei lá um pouco antes do jogo. Olha, uma casa só de vascaínos, tá? Cheguei lá um pouco antes do jogo, e quando saiu a escalação, fiquei muito surpreso. Confesso que não vi o porquê do Emerson Rodrigues não jogar, do Ryan não jogar. Enfim, não estou saudosista da bela apresentação que o Vasco fez no jogo contra o Bahia. Não estou saudosista. Acho que o Verratti deveria voltar, acho que o Puma Rodrigues era o mais indicado para jogar ali pelo lado direito, e quase que ele empata o jogo, né? Primeiro ele, depois o Paulo Henrique. Era pelo lado direito que o Vasco criava as suas melhores oportunidades, mas eu confesso que algumas escalações eu não gostei, e acho que foi isso que fez com que o Vasco não produzisse. Também acho, como você, que era bem complicado que o Vasco conseguisse uma vitória jogando diante do Botafogo em pleno Engenhão, quando o Botafogo tinha a grande chance, a grande oportunidade de abrir 6 pontos, já que na segunda-feira o Palmeiras havia perdido para o grande rival, o Corinthians. Agora, a apatia de alguns jogadores, a falta de vontade de alguns jogadores, isso, para mim, é imperdoável. Imperdoável. O Vasco jogou há 8 dias atrás. 8 dias antes, na segunda-feira, que o Vasco ganhou, na segunda-feira da semana passada, o Vasco ganhou, e ganhou muito bem, da equipe do Bahia, e não tem motivo para os jogadores não se entregarem, não se dedicarem. É sempre muito difícil dizer que um jogador não correu, não lutou, porque você não está ali dentro do atleta. Ele pode dizer, cara, eu dei o meu máximo. Você não tem nunca... Até dor. Como é que eu vou dizer que um jogador tem dor? Primeiro, eu não sou médico. Segundo,
É no corpo dele, não é no meu. E alguns são mais sensíveis, outros não. Agora, a apatia e a facilidade com que o Botafogo construiu o placar, e olha, hoje na academia, sacanagem, a pilha era gigante em cima de mim, dizendo que o Botafogo tirou o pé, porque senão seria uma outra goleada histórica, como foi o 6-1 sofrido pelo Vasco no início do campeonato no Maracanã contra o Flamengo. É chato, né? É isso aí, galera. Pelo menos, né, o Vasco está em uma posição mais confortável do que no ano passado, melhor do que era esperado ali no início do ano, né? Esperava-se algo a mais do Vasco. Quer dizer, no início do Campeonato Brasileiro esperava-se algo bem abaixo do que o Vasco começou a apresentar, né? A verdade é essa, o Vasco está hoje na 9ª colocação, dependendo do que acontecer, podendo pegar, beliscar uma vaga de pré-Libertadores, né? A pré-Libertadores é algo aí muito bom, porque se o Vasco consegue se classificar, vai para a fase de grupos. Se não se classifica, vai para a Sul-Americana. E se chega na fase de grupos, e se pode se classificar para umas oitavas de final, se ficar ali em terceiro, vai também para o mata-mata, né? Cai direto no mata-mata da Sul-Americana. Então, tem algumas oportunidades de fazer alguma grana aí o clube Vasco da Gama, caso consiga essas vaguinhas aí, né? Vamos ver como vai ser o próximo jogo. Jogo contra o Fortaleza, né? Amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jogo difícil, hein, cara? Jogo difícil. O jogo é lá em Fortaleza, né? Às 7 horas da noite, horário de Brasília. Fortaleza e Vasco. Vamos ver como o Vasco vai se comportar diante desse jogo aí. Precisa da vitória para se manter ali na parte de cima, porque senão o bicho pega. E aí esse jogo vai dizer muito se o Vasco vai ou não disputar uma vaga na pré-Libertadores. Essa é a verdade, né, pessoal?